boa noite! Iniciamos aí mais uma live. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o humorista Kleber Rosa. Kleber Rosa, ele é humorista do canal Reclamação do Dia. E a gente resolveu falar desse tema de ansiedade, mostrando a história pessoal do Kleber, que passou por momentos de ansiedade durante a vida. E estamos aí no mês do Setembro Amarelo, nada melhor do que trazer pessoas para contar histórias reais da própria vida e como foi superado. Isso que é o mais importante. Pessoal chegando aí, estou aguardando o meu convidado entrar. Pessoal chegando, boa noite, meu convidado já entrou, vou chamá-lo. Vamos aqui. Vamos tentar chamá-lo aqui. Tentando colocar aqui para ele entrar, não estou conseguindo. Convidado, vamos aguardá-lo. Olá! Boa noite. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Pessoal, como é que tá o som aí? Estão nos vendo bem? Tá tudo O som certo. tá bom? O som tá bom? Estão me ouvindo aí? Não tá travando? Não tá travando, tá? Hoje tá. Hoje tá Tá bom. beleza. Boa noite pro Então, pessoal, aí. inicialmente eu vou falar um pouco para vocês como que eu cheguei até o Kleber, né? Na verdade, o Kleber já o conhecia da internet, né? Da mídia, digamos assim. E ele pelo menos morava, né? Parece que mudou agora para Atibaia, mas morava aqui na cidade de Pouso Alegre. Ano passado, fui trocar o carro numa agência aqui da cidade e tive a honra e o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E a gente conversando lá com o dono da loja, que é o Joaquim, né? Amigo nosso. E ele comentou, o Kleber comentou do histórico dele, né? Me parece, se não me engano, ele vai falar mais de 2017, que ele teve alguns episódios de ansiedade e que ele havia já compartilhado isso em redes sociais. E eu prontamente falei, Kleber, por que não a gente falar isso um dia para meus seguidores, para os interessados, porque ainda existe muito preconceito nessa área, a gente sabe disso, né? E muitas pessoas até sabem que tem, mas tem vergonha de procurar, ou não sabe como procurar, como fazer. E quando a gente traz pessoas de relevância social aqui, né, que são conhecidas, que passaram por isso que endossa mais toda essa questão. Foi onde eu convidei e peço agora ao Kleber que fale um pouco da história dele. Aliás, acho que eu mais é que tenho que me apresentar aqui do que o Kleber, mas como são meus seguidores, uma geralzona assim de onde que você nasceu e como foi sua trajetória até chegar à fama, mas até um pouco antes de ter ansiedade. Só um resumo para o pessoal te conhecer ainda mais. Boa noite, obrigado, Kleber. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos que estão aí. Agradeço o convite de estar trazendo um assunto relevante desse aqui, poder falar um pouquinho sério, né? Estou acostumado só a fazer graça e contar piada. Mas eu nasci em Pouso Alegre mesmo, vivi toda a minha vida lá em Cambuí. Aí eu voltei para Pouso Alegre em 2014, onde eu morei basicamente até agora. Eu acabei de me mudar para Atibaia. Ainda não estou morando em Atibaia, a nossa mudança vai ser agora na semana que vem. Eu ainda estou em Pouso Alegre aqui, nos 45 do segundo tempo. E a minha história, basicamente, a minha carreira sempre foi muito em rádio. Eu trabalhei muito tempo em rádio. E essa questão do humor também sempre foi muito ligada ao humor de rádio. Eu sempre gostei do humor em rádio. Então, eu trabalhei muito tempo fazendo humor em rádio. Até chegar em 2017, que foi quando começou minha carreira de verdade mesmo, que a gente estourou na internet. E aí o pessoal já me conhece aí da Reclamação do Dia, depois veio aparecendo os personagens e tudo mais.
Mas é isso, sou aqui da região do sul de Minas, vivi minha vida toda sempre aqui, em Cambuí ou em Pouso Alegre, conheço muita gente aqui da região, agora estou saindo daqui um pouquinho com dor no coração, mas eu precisava estar um pouco mais perto lá dos meus compromissos, mais perto dos aeroportos, e a gente está mudando por conta disso. E foi uma mudança em 2017, foi muito brusco assim, Kleber, foi meteórico, para eu entender assim, foi um vídeo que viralizou, foi uma entrevista, como que ou foi uma crescente ou foi aquele boom mesmo? Foi um susto bom, né? Eu comecei essa questão da reclamação do dia meio que de brincadeira, ali usando a internet, minhas redes sociais, e em fevereiro, isso em janeiro de 2017. Em fevereiro, eu soltei um vídeo fazendo a reclamação do filme 50 Tons de Cinza, que foi o vídeo que explodiu. E a partir daí foi tipo um mês. Foi um mês que eu tive ali de experiência, de tentar, de erro e acerto e tudo mais. E depois dos 50 Tons de Cinza virou trabalho mesmo. Foi uma virada muito rápida, porque isso foi de janeiro para fevereiro. Em maio, a gente já estava fazendo show. Olha só. E quando você percebeu, agora falando do momento de ansiedade, né, que você passou, quando você começou a perceber que essa ansiedade ela estava saindo do normal, porque a gente sabe, se eu falo isso muito aqui, fica repetitivo, mas tem as pessoas que ainda podem estar aqui e não me conhecem, que a ansiedade é um sentimento natural do ser humano. A gente não tem como viver sem. O problema é quando a ansiedade ela sai do normal e vai entrando para o patológico, né? E basicamente a Uhum. diferença é quando entrou no patológico, é quando começa a comprometer o seu funcionamento, seu trabalho, sua vida familiar, social, acompanhado aí de sintomas físicos indesejáveis, né, da ansiedade. E você teve essa percepção de que forma? Você já era uma pessoa ansiosa ou não era? O seu perfil de personalidade, o pessoal entender um pouco. Eu sempre fui, sempre fui. Depois, fazendo análise, fazendo terapia, eu descobri que a minha ansiedade vem de muito tempo. Sempre fui ansioso. Mas quando eu fui procurar mesmo o tratamento, foi quando eu percebi que já tava muito fora da curva. Eu já estava. Eu já vinha tendo sintomas que já não eram coisas que dava para segurar, né? Ah, entendi. Estava Que já saindo tava, do controle, né? isso, já estava saindo do controle, já estava afetando a vida pessoal, a vida profissional também, afetando um pouco a vida entre os amigos, né, a vida social. Então foi quando eu realmente fui procurar ajuda. Eu costumo dizer que eu comecei o tratamento basicamente junto com a minha carreira. Então ali no Ah, comecinho de 2017, antes de eu saber que tudo isso ia acontecer, que eu ia ficar famoso e tudo mais, eu já estava começando a procurar ajuda. Então o meu tempo de carreira é basicamente o tempo que eu tenho de tratamento também. é interessante quando você fala isso, né? Eu busquei no momento em que afeta, que é o que a maioria, é o que acontece, que eu vejo constantemente lá no consultório. Você demorou muito, porque até para mostrar para as pessoas assim, tem pessoas que levam meses de sofrimento para procurar, ainda pensa assim, meu Deus, psiquiatra, né? Um psiquiatra. Como que foi isso para você? Você tentou segurar, ou é a hora que você pensou no psiquiatra, foi alguém que falou para você, ou você mesmo falou, não, eu preciso de um psiquiatra? Não, foi uma briga minha comigo mesmo, mas hoje eu tenho total noção de que eu demorei. Eu procurei já de forma bem atrasada, porque, para o senhor ter noção, quando eu procurei a minha primeira psiquiatra, eu já não conseguia mais dirigir fora da minha cidade. Eu Ah, até conseguia, mas, por exemplo, para eu ir para um aeroporto, quando eu chegava ali por perto de Atibaia, Mariporã, quando eu começava a chegar perto de São Paulo, eu já começava a ter taquicardia, falta de ar, e já começava a ficar nervoso só pelo fato de estar num lugar diferente, num ambiente que não era o meu, fora da minha zona de conforto ali. Então, esse foi o gatilho maior, foi esse. Eu já não conseguia. Por exemplo, a gente ia, eu e minha esposa, a gente viaja bastante. A gente ia para o aeroporto, eu ia para o aeroporto tipo, eu ia viajar 8 horas da manhã, eu chegava meia-noite no aeroporto. Porque na minha cabeça, fácil. sempre,
sempre ia acontecer alguma coisa. Não, a Fernão Dias vai parar, vai furar um pneu, vai acontecer alguma coisa e tal. Então, aquilo ali foi uma briga minha comigo mesmo durante muito tempo, até eu chegar à conclusão de que realmente eu precisava procurar ajuda. Eu precisava de um profissional para me guiar, para eu ter um entendimento do que estava acontecendo. Porque até o momento eu não sabia que o que eu tinha era TAG. Eu achava que era. Eu achava que era Síndrome do pânico. síndrome do pânico. Eu achava que era síndrome do pânico. Depois, com muitas conversas, depois com o começo do tratamento, eu descobri que era a TAG, né? Tá, né? O que acontece? A ansiedade, então, ela sai do normal e se torna um transtorno. Quando ela se torna um transtorno, vem essa perda de qualidade de vida e comprometimento funcional. Mas depois disso, ela precisa ser caracterizada, diagnosticada e tal. Aí, dentro dos transtornos de ansiedade, existe a TAG, que é, o Kleber falou, né, que é a mais comum. Aí tem transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, agora fobia, fobia social, né? Fobia específica, que é aqueles medos específicos, elevador, altura e tal. Porém, muito provavelmente, né, o que aconteceu é uma TAG que ela foi se instalando e ela foi indo de leve a moderada a grave e eclodiu aí Sim. com episódios, né, mas não felizmente você não teve o transtorno ou a síndrome do pânico, porque é bem mais sofrido, é bem mais limitante, né? E aí, então, você foi procurar ajuda nesse período e iniciou medicação e terapia? Na verdade, eu comecei com a medicação, a terapia, minha esposa ainda brigou muito comigo para eu começar a fazer terapia, porque ela já fazia há muito tempo e queria que eu fizesse também. Mas é aquela questão que o senhor até falou no começo, né? Já é uma luta para a gente procurar o tratamento. E aí depois, ainda ir para terapia foi mais uma luta. Mas no começo foi só medicação. Eu comecei, eu não tive aquela sorte, né? Tem gente que já começa com a medicação e já se dá bem, né? Já diminui os sintomas e tal. Eu ainda sofri bastante porque eu troquei de medicamento várias vezes até chegar no medicamento que eu tomo hoje, que eu já estou em fase de desmame, inclusive. Mas o começo foi só mesmo a psiquiatra e só fui procurar terapia depois de um tempo. Quando eu vi que estava dando um resultado muito bom para minha esposa, e aí eu resolvi também, falei, bom, se está sendo bom, vai ser bom para mim também. E o que eu oriento o pessoal? A maioria das vezes, os sintomas, às vezes, da ansiedade, eles se parecem, eles alternam entre pessoas, são um pouco diferentes entre pessoa A, pessoa B, ou eles se parecem, as medicações se parecem, mas o que eu gosto muito de orientar, que até a minha linha de trabalho aqui, sabe, Kleber? É que tudo isso pode ser muito parecido ou um pouco diferente. Mas assim, a sua ansiedade não é a ansiedade do outro. E eu oriento sempre a pessoa assim, dá uma olhada, faz uma faxina na sua vida e veja todas as esferas da sua vida, quais estão te trazendo gatilhos. O que está te trazendo gatilho? Principalmente olhar também a sua história de vida, principalmente, né? Sabe que os transtornos de ansiedade, os transtornos psiquiátricos em geral, primeiramente eles têm um fator genético. E depois, toda essa questão que você viveu, a questão da infância, né? Coisas que você já passou. Então, dá uma olhada primeiro nesse histórico de saúde mental, mas olhe também como anda a sua saúde física, né? O seu autocuidado, que eu acredito que você, na correria de aeroporto, devia estar comendo, não estava comendo bem, não estava dormindo bem, porque é show aqui, show ali, né? E indo para lá, indo para cá. Então, assim, a alimentação fica de lado, o exercício. A parte social também é importante. Então, quer dizer, um artista, às vezes, a gente vê um artista, acho que ele está ali naquele glamour, né? Já atendi outras pessoas assim também. E a gente tem essa noção já. Então, a pessoa vê só o glamour, né? A gente faz só ver as pingas e não vê os tombos, né? Exatamente. E não sabe o que está por trás daquilo ali. Além disso, ainda tem a parte profissional. Tem muitas pessoas que têm ansiedade por
falta de definição profissional, de não estar realizado profissionalmente, a parte familiar, casamento, tudo, questão de fé, de espiritualidade. Então, assim, é preciso ter um olhar abrangente sobre si mesmo e chegar no cerne, na raiz da sua ansiedade, não da que os outros falam ou dos que os outros sentem. E para chegar nessa raiz, não há como se não percorrer o caminho do autoconhecimento. E o que você fez, né, que foi procurar a psicoterapia, é exatamente isso, que a gente se conhecer melhor e ver o porquê desse conflito, não quer dizer, então, eu quis chegar até aqui, então por que eu estou me auto-sabotando? Né? Não era isso que eu queria, mas agora que eu tenho, não é um conflito, né? Mas por que esse conflito? O que está por trás disso? Né? Dentro da minha história também, muitos já sabem, você talvez não, que eu também passei por episódios, um em 2015 e um em 2019, e para mim, acredito que foi assim, um pouco mais fácil até por ser da área e tudo, mas me deu mais empatia. O que eu aprendi, né, com isso tudo? Me deu mais empatia para atender, me deu a possibilidade de fazer um trabalho enorme na internet, né, e por aí vai. O seu aprendizado com tudo que você passou, e a gente sabe que quem passou tem que ficar vigiando, que ela fica rodeando a gente ali, né? Tem que ficar, tem que ficar na espreita. Mas o que você acha assim, que você mais se aprendeu com isso, sabe? De tudo isso. O Nenê tá mandando um abraço para você, ó, Neném. Eu vi ali o Nenê. Grande Nenê. Então, Abraço, doutor, Nenê. o que eu aprendi, o que eu sempre falei, inclusive uma série de vídeos que eu gravei para o YouTube falando sobre ansiedade, é que você tem que procurar. Você tem que procurar ajuda. Porque hoje o pessoal reclama muito, né? Mas o tratamento é isso, o tratamento é aquilo, tem gente que já tem o preconceito. E o que eu aprendi, o que eu tirei mesmo de lição disso é procurar. É procurar ajuda, fazer o tratamento. Eu estou, por exemplo, mais de 6 anos fazendo tratamento. O tratamento que eu mais levei a sério na história do mundo, porque ninguém faz tratamento a sério, né? Você está com uma gripe, o médico te passa uma medicação, você ficou bom, você para de tomar. Isso aí é automático. E eu não, eu sou muito chato com meus remédios, coloco alarme no telefone. Quando eu vou viajar, eu fico olhando ali na mala, porque eu não posso esquecer, até porque se eu esquecer, os efeitos da abstinência que tem ali são horríveis, pelo menos o que eu tomo. Então, assim, procurar e depois que você já procurou, levar o tratamento a sério. Porque não adianta procurar também e achar que é uma mágica. Infelizmente, hoje, a ansiedade não é uma coisa que se trata da noite para o dia. Você tem que ter paciência, você vai sofrer, você vai tomar medicamentos que vai diminuir libido, você vai sofrer com medicamentos, você vai sofrer por exemplo, você esquecer o meu medicamento, quando eu esqueço de tomar, os efeitos da abstinência dele são horríveis. Eu fico até pensando nas pessoas que usam droga, porque até você conhecer, você não sabe, né? Mas quando a pessoa fala de uma síndrome de abstinência de quem parou de usar droga, você não consegue imaginar o tanto que é ruim. Se eu ficar um dia sem tomar meu medicamento, eu fico totalmente descontrolado. Então, também eu não posso dar esse mole. Então, procurar ajuda, levar o tratamento a sério. Esse é o básico de quem quer sair disso logo. Porque senão você vai ficar fazendo tratamento a vida toda. Muitas pessoas falam para mim no consultório, não sei se passou isso por sua cabeça, a questão de a forma com que a gente enxerga o mundo muda bastante. Não sei se aconteceu isso, não sei se está captando o que eu estou falando. Por exemplo, a gente começa a valorizar pequenas coisas que às vezes a gente não valorizava antes. Coisas que a gente já conquistou, pequenas coisas, pequenos momentos, né? Tem pacientes muito ansiosos que falam assim para mim, nossa, eu só queria acordar bem de manhã. Né? Então, aí, a partir do momento que ele passa todo aquele sofrimento e ele melhora, ele fala, nossa, né? Eu estou correndo tanto assim para onde? Né? Que correria que é essa? Onde que eu estou querendo chegar?
Então, essas reflexões, eu acho que elas são muito válidas em quem passa por algum momento desse, para poder... Isso ajuda muito no tratamento, ajuda muito na questão da gente se aceitar, existe na questão da gente não ficar preenchendo vazios, por exemplo, com outras coisas materiais, dando valor às pequenas coisas da vida. Eu acho que essa questão existencial é muito importante. E eu posso imaginar o sofrimento que foi para você, por exemplo, ali no meio de um tratamento, ter que estar fazendo as pessoas sorrirem, né? É, Deve ter às vezes, sido... às vezes você não tá bem, às vezes você tá, por exemplo, é muita, a correria é muito grande. Às vezes quando a gente fala, o pessoal não tem noção. A minha esposa mesmo, ela só foi entender como é que era essa correria quando ela começou a viajar comigo. Quando ela, antes dela começar a viajar comigo, ela imaginava, hoje ele está em Curitiba, amanhã ele está em BH, é só festa, é só restaurante bom. Mas na verdade a gente não aproveita nada disso. A gente só vive em aeroporto e hotel, aeroporto e hotel, aeroporto e hotel, ou na estrada. Então, cada dia a gente está com um humor diferente. E para a gente que lida com o público, lá em cima do palco, não interessa se você está bem ou não. Né? O pessoal foi lá, pagou o ingresso para te ver, ele quer ver o show do Kleber Rocha, Exato. quer ver o Chico da Tiana, quer rir, quer ir embora, entendeu? Então, realmente, tinha dias que eu não estava nada bem, tinha dias que eu estava muito bem, mas isso não pode se refletir ali no palco. Sim, Mas, sim. mas eu tenho total também, eu tenho total noção de que o tratamento me ajudou muito nisso. O, tra o fato de eu ter procurado o tratamento ali bem no começo, de quando começou a minha carreira, fez com que quando foi dado aquele boom, que foi ali em 2018, quando apareceu o Chico da Tiana, a gente fazia 20 shows por mês, ali se eu não tivesse bem mentalmente, eu ia dar uma travada, porque realmente era muita estrada, era muita canseira e tem muito bastidor. Tem dia que você chega, o som não tá É, bom, a luz não tá boa, o hotel não é bom, o restaurante não é bom. Às vezes você pegou a estrada, você dirigiu 3 horas na chuva. Então tem tudo isso. Então você tratar a ansiedade também reflete muito na questão da carreira, para você saber lidar com essas pequenas coisas que tem ali no meio. e chegou a ter momentos assim de você falar, nossa, hoje eu não vou dar conta. Tem, até hoje. Hoje, né? Tem, tem. E ali É, vai, né? Como diz, levanta e vai, né? Mas então, nessa fase mais crítica, chegou a ter que desmarcar show, alguma coisa? Não, né? Não, não. Não, graças a Deus, a gente nunca desmarcou show assim por motivo de saúde. Sempre quando a gente desmarca ou remarca um show, às vezes é porque aconteceu alguma coisa na cidade, por exemplo, já aconteceu de entrar água no teatro e ter que remarcar o show. Mas por motivo de saúde, graças a Deus, eu não precisei. Esse sábado, inclusive, que eu fiz um dos shows assim de maior público, num teatro muito renomado lá em Jundiaí, eu não estava bem porque eu tinha tomado prednisona e me deu tontura. Ah, Então eu vi no seu story você falando. eu estava totalmente baleado, entendeu? Mas eu não podia deixar de comparecer e fazer, os ingressos já estavam esgotados, etc. Então, essa questão mental é muito importante para a gente que é artista também. Você tem que saber Muito. lidar. Tem coisa que você tem É. que enfrentar, não adianta. Eu avisei meus produtores no sábado, falei, gente, eu não estou bem, eu estou com tontura, então qualquer coisa fica ali. E deixei o pessoal avisado e taca-lhe pau. E chega, e a agenda chegou naquela época de 20 shows mensais. Isso quer dizer que, nossa, A isso gente fazia show de quarta a domingo. é muito pouco tempo para... Eu chegava em casa, tipo, segunda-feira à tarde, e na quarta-feira de manhã já estava viajando de novo. Quase não parava aqui em Pouso Alegre. Foi uma fase bem cansativa, mas muito boa, não posso reclamar também. Sim, um sintoma muito comum na TAG ou os outros transtornos é a insônia. Você teve problema ou tem algum problema para dormir? Não. Desde que começaram todos os sintomas, eu nunca tive problema para dormir. E hoje eu tomo um medicamento para dormir, mas não é para dormir, é pela qualidade do sono.
né? É para induzir o sono. Porque a gente, Mas quando geralmente ansioso, quando deita para dormir, ele fica remoendo um monte de coisa. Artista é mais ainda, porque a gente fica tendo ideia, quer anotar, quer escrever, pô, posso fazer isso, posso falar, amanhã eu tenho que gravar. Então eu tomo um medicamento hoje só para induzir o sono, mas não é um medicamento que eu necessite. É uhum. mais pela qualidade mesmo. E exercício, como que você vê essa questão do exercício físico? É Você... um, eu sou muito relaxado. Eu já, eu já fiz, teve uma época que eu treinava tênis aqui no Clube de Campo de Pouso Alegre. Depois que começou a pandemia, tudo parou e eu parei também. Passando a pandemia, eu voltei a treinar e só que por conta de agenda de shows e tal, já dei aquela vagabundada de novo e parei. Mas agora eu já vejo muita necessidade de voltar. Tanto que agora na nova cidade já entrei em contato com a academia, já entrei em contato com aulas de tênis, porque realmente já estou com 41 anos. Já não sou mais aquele jovenzinho. E por conta da minha rotina doida, ainda mais essa questão de alimentação, que não dá para comer certinho É, sempre, é. porque tá correndo para lá e para cá, eu preciso me regrar mais na questão da atividade física. É uma cobrança minha e isso já, com certeza, eu já vou resolver. Mas eu senti também que quando eu fazia, eu melhorei bastante. Quando eu treinava Muito, ajuda semanalmente, muito. É. ajuda muito, Na ajuda muito. pandemia para você, né? Você com ansioso que estava tratando o seu ramo de atividade, é um ramo que, né, basicamente todo mundo, mas assim, o seu é muito público, né? Lugares fechados, muita multidão. Como que foi para sua cabeça? O que você teve, como você fez para se adaptar, guardar todo esse tempo com os shows parados e tudo mais? Teve pessoas que melhoraram, outras pioraram, outras se reinventaram, acharam outras até atividades, né, talentos, etc. Como foi para você e sua família o período da pandemia? A pandemia, para mim, isso eu costumo dizer para várias pessoas, como eu vinha dessa rotina doida que eu comentei de 20 shows por mês, e a gente estava viajando muito, a pandemia, para mim, ela acabou servindo como um descanso. Mas isso aí nos primeiros 30, 40 dias. Depois, a gente já começou a sentir falta das viagens, já começou a sentir falta de estar no palco. Mas mesmo assim, um bom período da pandemia, para mim, foi bom pro descanso. E como eu sou assim muito, além de ser ansioso, eu gosto de muitas coisas diferentes. Eu fui procurar coisas para fazer. Eu montei junto com meus patrocinadores, eu montei uma marcenaria em casa. Então, eu Olha, sou formado em design de interiores, que não tem nada a ver com nada. Mas aí eu desenhava algumas peças, produzia as luminárias e tal. Então eu tinha esse hobbyzinho ali. Comecei a gravar algumas coisas com a minha esposa. A gente criou um projetozinho ali de falar de coisas de casal. Então foi uma época de descanso, mas que eu também usei para desenvolver outras coisas, fazer outras coisas diferentes, matar a saudade de outras coisas, como eu sou músico, tinha mais tempo para tocar, ouvir meus flashbacks. Então, eu usei para isso também. Então, a pandemia, eu costumo dizer que, para mim, ela foi um período bom. Foi um período de descanso, de botar a cabeça em ordem também e me preparar para o que está agora. Acabou a pandemia, pauleira de novo. Então, agora eu não posso nem reclamar que eu preciso descansar, porque eu é. já descansei bastante. E que bom, né? Porque assim, muita gente, por exemplo, 2020, agora, dezembro, vou fazer 20 anos de formado. 2020 foi o ano que eu mais atendi. Assim, a psiquiatria, enquanto os colegas estavam com o consultório vazio, cirurgia desmarcada, o meu consultório, de todos os colegas aqui do Brasil, acredito eu, estavam lotados. É de atender gente sábado, domingo, com Mas pânico, a, né? a pandemia mudou muito a cabeça das pessoas para muitas coisas, né? Eu que sou muito curioso, eu fico estudando coisas assim aleatórias. Por exemplo, o mercado de carro premium cresceu muito na pandemia. O É, mercado, o mercado imobiliário cresceu muito na pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver o vizinho morrer, o primo morrer, o tio morrer, e falaram: eu não vou deixar o dinheiro no banco, não. Vamos gastar, vamos viver a é. vida.
Vamos viver. E pelo lado da saúde também. As pessoas começaram a procurar um direcionamento. É, e confirma um pouco de uma observação minha, por exemplo, você como já estava em tratamento e já tinha uma base antes da pandemia, eu percebi isso, os pacientes, as pessoas que já vinham fazendo um investimento em saúde mental, já conheciam algum tipo de contato com saúde mental, ou seja terapia, seja psiquiatria, seja leitura, autoconhecimento, porque tem pessoas que se resolvem muito bem lendo, vendo vídeos, né? São mais, não tem nenhum tipo de transtorno, mas são curiosos ali no autoconhecimento. Eu percebi que essas pessoas descompensaram menos, porque a pandemia mostrou muito isso para nós, né? Que a saúde mental é a base de tudo, a base do ser humano hoje, além da fé, da espiritualidade, que é uma coisa que eu prezo muito também, mas é a saúde mental. Porque falando daqueles pilares que eu falei, né, dos 6 pilares lá, sem saúde mental, sua saúde física, você não vai estar afim de fazer exercício, não vai estar, sua vida social vai estar comprometida. E por aí vai, nós falamos isso aqui no início da live, né? Então, eu acho que essa tomada de consciência foi muito importante para o pessoal dar um chacoalhão mesmo, né? E foi na pandemia, inclusive, que eu gravei a série de vídeos lá no meu canal do YouTube, falando sobre ansiedade. De uma forma mais, assim, descontraída, como você percebeu os sintomas, procurar tratamento, quais são os primeiros sintomas que eu tive, quais foram os primeiros sintomas que eu senti. E eu aproveitei a pandemia para isso também. Eu criei ali um conteúdozinho para tirar um pouco desse preconceito que as pessoas têm, porque as pessoas ficam um pouco com medo, né, de tratar de saúde mental. Então, vindo de uma pessoa que é humorista, que está ali sempre brincando e falando de uma forma descontraída, parece que fica menos sisudo, né? Fica mais fácil de entender. Então, até hoje o pessoal me cobra, você não vai gravar mais sobre ansiedade? É porque para gravar sobre ansiedade eu sempre ficava pesquisando, escrevendo e criando roteiro, coisa que para o humor eu não preciso. O humor é muito fácil. Aconteceu uma coisa, pô, a Cláudia Raia engravidou com 55 anos. Pô, o texto sai muito rápido. Mas ansiedade, falar sobre ansiedade, falar sobre doença, é uma coisa mais catedrática, né? Então não tem muito mais tempo. Mesmo porque, por exemplo, o próprio falar, igual você falou, você tem um assunto para você transformar em humor, está dentro do seu talento, né? Da sua habilidade, da sua vocação. Então é uma coisa que vai sair natural. E sempre que eu gravava, eu deixava bem claro no final dos vídeos. Ó, gente, tudo que eu falei aqui é experiência minha, mas não deixe de procurar tratamento. Fale com um médico. Não vai querer comprar medicamento que você ouviu o Kleber Rosa falar, Chico da Tiana. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo aqui para vocês é basicamente o tema dessa nossa live. É descomplicando a ansiedade. Para descomplicar. E esse tirar esse descomplicar aqui que eu cheguei nesse tema foi exatamente para inicialmente esclarecer, né, o que é a ansiedade quando ela se torna um transtorno, desmistificar, né, tirar o estigma, trazendo pessoas, né, o próprio profissional de saúde aqui da área e ainda um artista consagrado, humorista, para falar sobre isso de forma natural e mostrar que é possível vencer, né? Mas desde que procure ajuda. Tenha não há comprometimento também em procurar ajuda. Então você pensa bem, poucas pessoas têm essa coragem, eu digo coragem mesmo, essa é a palavra. A coragem de estar aqui comigo agora ao vivo, igual o Kleber está, para falar. Ninguém quer falar desse assunto. Quando a gente está num local assim, as pessoas falam, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, né? Não vou comer o doce não, porque eu tenho diabetes. Todo mundo, não come mesmo não. Agora, você não vou beber hoje não, porque eu estou tomando um remédio. Um remédio para quê? Para ansiedade. Larga a mão disso. Frescura. Frescura, toma uma cerveja aí que você melhora. Às vezes as pessoas não falam isso por mal. Né? Muitas delas não falam por mal, às vezes é por falta de conhecimento. E é por isso que a minha principal função, né, das minhas redes é ir falando isso com vídeos, né, de forma natural, para que as pessoas possam cada vez mais procurar ajuda.
Sobre a TAG, pessoal, que o Kleber, né, foi diagnosticado, é uma sigla, vou falar um pouquinho da TAG, resumido para vocês, é uma sigla que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Quais são essas características? Nós psiquiatras temos um manual, né, o DSM-5 lá, um manual que a gente se norteia ali para dar diagnóstico. Mas basicamente é a pessoa que vive em constante estado de alerta, com um pensamento apreensivo, uma sensação de expectativa constante, estado de alerta, com preocupação excessiva. E essa preocupação ela vai além do que precisa para um determinado assunto. Por exemplo, o Kleber citou um trecho aí na entrevista, ele falou que você tinha que ir para o aeroporto, o voo era às 8 da manhã, e chegar no aeroporto meia-noite do outro dia, não sei se foi esse horário, mas precisa entender. Então, quer dizer, a pessoa, o pensamento, a expectativa apreensiva e pensamento catastrófico está presente constantemente, gerando situações de pensamentos que eles vão se ramificando e vão se tornando um pavor na cabeça da pessoa. E as preocupações, elas são diversas, podem estar associadas à vida familiar, à vida financeira, relacionamento. Tem gente que fica pensando em doença, que vai ficar doente, que está doente. Outras pessoas vão pensar em acidente, foi o caso que o Kleber falou. E além disso, na TAG, você tem os sintomas físicos presentes, físicos que a ansiedade ocasiona, né? A ansiedade, como ela é um mecanismo de defesa, ela faz o nosso corpo reagir com substâncias, é um mecanismo de luta ou fuga. Então, tem liberação alta de cortisol, de adrenalina. E adrenalina no sangue, basicamente, é coração acelerado, falta de ar, né? Pode dar fadiga, falta de concentração, tensão muscular. Tem pessoas que têm muita dor de cabeça, tem pessoas que têm alterações intestinais. E lá fala também que o ideal para um diagnóstico mais preciso é que esses sintomas estejam presentes, às vezes até por mais de 6 meses. Mas eu, na prática, vejo que quando já tem esse histórico e o sofrimento está muito grande, a pessoa ficar 6 meses, né, para procurar ajuda, eu acho que é um pouquinho demais, né? Mas, assim, é importante dizer que é o mais importante, que existe tratamento para casos leves, até chegando um pouquinho do moderado, sem medicamento. E se tiver que tomar medicamento, tudo bem. Não tem problema nenhum. Medicamentos com orientação médica não faz mal, muito pelo contrário, faz bem. Mas é importante as pessoas saberem dessas outras medidas não medicamentosas, porque através dessas medidas a pessoa consegue tomar menos quantidade, doses menores, ou até não tomar as medicações. E as medidas vão com estilo de vida saudável, né? Tem exercícios respiratórios, tem exercícios, tem a meditação, mindfulness, a alimentação, hoje a gente sabe que ela influencia muito na ansiedade. Não sei, você gosta de café? Muito, mas eu tive que diminuir. Teve que diminuir, né? Tive que diminuir. Porque o café é aquela polêmica de sempre, faz bem ou faz mal? Eu falo, depende, né? Tudo depende, na vida tudo depende da quantidade. Você vai tomar uma garrafa de café ou você vai tomar... Eu tomava mais café do que eu tomo hoje. Hoje eu sou mais regrado com café. Eu evito tomar muito. Por exemplo, à noite eu já não tomo café, porque se eu tomar eu não durmo mesmo. Nem com remédio. Mas muito bom, né? Muito bom você estar aqui com a gente. E eu, na verdade, assim, eu tinha convidado o Chico, ele não te falou nada, não, né? Chico da Tiana? Ele não te falou nada para passar agenda, para falar um pouco. Ele não falou, inclusive ele já foi dormir porque ele acorda cedo para tratar das galinhas. É ele que toma conta. Mas a agenda eu mesmo posso falar, eu tenho. Fala a agenda para nós aí. Esse sábado eu tô em Lorena, aqui,
interior de São Paulo, 2 sessões. Na semana que vem, na sexta, eu estou em Ourinhos, que é longe para Dedéu, mas é uma cidade que eu gosto muito. Na sexta e no sábado eu estou em Paraguaçu Paulista, que é ali na região também. Essa é a minha agenda até o final do mês de setembro. Aí quando voltou a pandemia, foi que a agenda voltou firme mesmo, foi em julho para cá? Não, foi. Na verdade, o meu público é um público muito específico, doutor. Eu tenho o meu show, tem um público muito velho. Eu brinco que tem minhas velhas lá no show. Então, o meu público ele demorou mais para voltar para o teatro. Eu sofri mais. Meus companheiros de profissão aí, que o público é mais molecada, eles voltaram rápido. Tem uns que nem pararam, porque os bares continuaram em São Paulo, mas eu sofri um pouco mais. A minha agenda de verdade mesmo, assim, para olhar na agenda e ficar feliz, foi de julho para cá. Que a gente está voltando a fazer 2 sessões, teatro lotado, ingressos esgotados. Mas antes a gente deu uma penada boa. Aí na Antes do semana que pessoal vem que voltar. você vai para Casa Nova, né, em Atibaia. A gente está de mudar. Na verdade, minha esposa já está em Atibaia, ela já está trabalhando lá. E a nossa casa, ela acabou demorando um pouco mais para ser entregue, as chaves. Então eu tive que voltar para Pouso Alegre. Eu já estava em Atibaia também. Eu tive que voltar para Pouso Alegre, porque aqui eu já tenho meu estúdio e tudo mais, não tinha desmontado ainda. Eu fico mais à vontade para trabalhar, fico com a minha cachorrinha. E então agora na semana que vem a gente vai de mudança de verdade mesmo. Aí a gente. Aí nem que eu queira voltar para Pouso Alegre agora, vai ser só para ver os amigos mesmo. Porque eu tive que ir e voltei, porque a casa ainda estava montada aqui. Mas agora essa nossa casa aqui, ela já está alugada, a gente já fez, já está alugando ela. E agora a vida vai ser lá mesmo em Atibaia. É, e uma cidade boa, uma cidade muito boa. Minha cunhada mora Muito lá, eu boa. gosto de lá, uma cidade muito boa. Uma cidade muito boa. Mas enfim, vou encerrar com o pessoal aqui. Primeiramente, falar de um vídeo que eu recebi agora há pouco, que é do Setembro Amarelo. Olha que interessante. Ele é um vídeo que começa um médico, né? Um médico vestido também de uma forma descontraída de palhaço e o paciente de palhaço. E começa a conversar com o médico. Esse médico tinha a fama de que todo mundo, quando ia consultar, ele falava assim, vai lá no circo tal, que tem um palhaço lá e tal, tal. E foi falando aqui, todo mundo que entrava. Aí chegou um dia e estava falando com o paciente falou, não, pode parar, que eu já sei dessa história. Mas o palhaço sou eu. Essa história é muito boa. Falou para ele, o palhaço sou eu. E no final tem uma frase muito bonita. Podem existir lágrimas por trás de sorrisos. Olha que interessante, né? Então ali no caso, falou, né? Esse vídeo foi interessante porque eu lembrei por você ser comediante, mas não é só a questão do palhaço em si. É porque qualquer pessoa pode estar sorrindo, sim, mas por trás daquele sorriso podem haver lágrimas, né? Aí no final ainda fala, mas lembre-se, você não está sozinho. Então essa é uma mensagem que eu deixo, pessoal. Se você está sorrindo na rua, mas você está chorando em casa, você não está sozinho. Procure ajuda. Existem profissionais preparados para isso. O Kleber é experiência viva disso aí, tá super bem, mas eu acredito que ele tem totalmente a noção de que ele está onde está, porque também o tratamento contribuiu muito, né? E lá também tem uma das frases que fala: combater o estigma é salvar vidas. A vida é a melhor escolha. Então, hoje que nós estamos fazendo aqui, agradecer imensamente a sua presença, porque é um trabalho social que ele não tem valor. Né? O que você está fazendo para nós aqui, te agradecer, porque isso tem um valor enorme, porque quando a pessoa tem essa humildade, essa coragem de estar aqui, isso gera uma empatia, isso impacta muitas vidas. Muitas vidas estão sendo impactadas hoje aqui. Quero agradecer a sua presença e também que você deixe uma mensagem para o pessoal, uma mensagem final aí, para que fique para os espectadores. Agradecer a todo mundo por estar com a gente até o final aí. Agradeço o convite, muito importante falar um assunto desse aí, ainda mais para
A gente ficou com mais de 120 pessoas o tempo inteiro aí, isso é muito bacana. Então, eu agradeço o convite. O que eu tenho para dizer, eu já falei algumas vezes durante a minha participação aqui, é procure ajuda, porque você não vai se arrepender. Se você acha que, mas porque a maioria das pessoas falam que não tem dinheiro, mas não perde uma balada, né? Não perde um rodeio. Então, focar na sua saúde mental, que é a melhor coisa que tem. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes você vai precisar mesmo, mas a saúde mental em dia é a melhor coisa que tem. E deixar aqui também um abraço, né, pro doutor e pro meu psiquiatra, que é o doutor Vitor Hugo, que o senhor conhece. Grande amigo meu, excelente Isso. psiquiatra. E para a Lívia Abraço, e a Nuzi, que é a minha psicóloga também, quando eu faço terapia, e eles são muito responsáveis aí por eu estar com a saúde mental azeitadinha. Mantém azeitadinho. Azeitadinha. Muito obrigado, Kleber. Um abraço aí, manda um abraço pro Chico lá, tá? Desejo Deixa sucesso comigo. para ele. Tudo de bom. Abraço. Valeu, Pessoal, um doutor. abraço, boa noite. Valeu.